Glória a Deus, que bom estarmos juntos essa manhã e poder assim aprender algo da parte de Deus. E eu estava pensando, pastor Zé, você é corajoso, né? Tanta gente boa que tem subido, tem ministrado, ele me convidou, tentei fugir. Mas quando eu cheguei eu não falei que vocês poderiam contar comigo, então falei, não, então me coloca mais para frente um pouquinho, estou chegando, estou me ambientando aí, apesar de ser membro do Projeto da Nova há tanto tempo, né? E aí a gente tem visto assim como Deus tem operado, como Deus tem ministrado nesse lugar. Eu queria que você nesse momento, né, ficasse tranquilo aí, estivesse atento ao que Deus vai falar, aquilo que Deus preparou para nós nessa manhã, que você estivesse atento. Eu não quero seguidores, eu não quero atenção, mas nós estamos diante do Senhor, do Espírito Santo, e Ele é digno de você nesse momento, né, parar toda agitação, para tirar todo o pensamento distante, para que a gente possa receber aquilo que Deus tem para nós. Você pode dar glória a Deus? Vamos orar nesse momento, Pai. Obrigado, Deus, por esse privilégio, por essa honra, por esse momento que estamos diante de Ti. Eu me coloco como um instrumento em Tuas mãos para ser um canal de Deus, para que o Senhor possa me usar, ó Deus, e por isso fala conosco, ministra aos nossos corações. E eu quero declarar, Senhor, que ninguém possa sair daqui dessa manhã da mesma maneira como entrou. Que possamos sair daqui edificados, restaurados, transformados, curados e libertos para a glória do Teu santo nome. Fala conosco, nos usa poderosamente no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Cordeiro de Deus? Glória a Deus. Aleluia. É interessante, né? Como a gente não faz nada sozinho. O apóstolo fala isso há tanto tempo. Para mim chegar aqui, eu tive uma equipe que me ajudou, que me apoiou. Quero agradecer esses irmãos, né? O pastor Jailson mandou o estudo para mim, para a gente trabalhar, para apresentar. Liguei para a missionária Ana, pedi os slides dela para mim poder colocar em cima do slide dela. Não deu, não consegui. Liguei para o Alexandre ontem, pedi para a equipe dele me ajudar, fizeram o slide. E tantas outras pessoas que ajudaram, cooperaram, para que a gente pudesse estar aqui nessa manhã. Verdadeiramente, amado, ninguém faz nada sozinho. E para estarmos aqui é fruto de um trabalho, de um investimento na vida de muitas pessoas. E aí eu tenho ouvido e tenho visto, não só ouvido, mas eu tenho visto, que o nível de ensino está alto ou não está? Não está uma benção? Alguns não levantaram a mão, mas a gente tem percebido isso. Mas não é só ensino, o nível de palavra. Eu vejo aqui o apóstolo ministrando, eu vejo aqui a pastora Márcia, pastor Diego, pastora Tati, o evangelista Cláudio, ministrando sobre oferta, pastor Isaílson, conduzindo o estudo. Eu vejo o pastor Alain, né, juntamente com a pastora Raquel, ministrando para os casais, hoje com a intercessão, quando ele sobe aqui, Deus usando cada um deles. Eu vejo o pastor Cláudio como um instrumento tremendo de Deus no projeto Vida Nova, nesse lugar. Eu vejo aqui muitas pessoas que Deus tem usado, que tem sido um instrumento poderoso. Eu olho para o pessoal do Quero Te Conhecer Melhor. Eu olho para as pessoas que trabalham com grupo familiar, os líderes. Tivemos uma reunião terça-feira tremenda aqui, na equipe aí do Diácono Silvio, a irmã Silvana, irmão Reginaldo, a irmã Leila. Eu vejo aqui pessoas da intercessão, que a gente chega na igreja, esse povo já está orando, está clamando, acaba o culto, eles estão ali atendendo pessoas, orando. Eu vejo o pessoal da portaria, o pessoal do serviço, que você está aqui no ar-condicionado, eles estão lá fora, olhando o carro, conduzindo as pessoas a entrar no templo. Eu vejo tanta gente que até me constrange. A irmã diaconisa Elisângela, não é isso? Quando ela estava ali, a gente senta aqui, nos serve uma água. Eu vejo a irmã Giselma lá atrás, a gente vem aqui durante a semana, ela faz um almoço com carinho, nos serve com tanto carinho, a gente fica constrangido com tanta honra, com tanto cuidado de Deus. E eu vejo que verdadeiramente, amado, o apóstolo como um instrumento de Deus nessa denominação, no projeto da Nova e nessa nação, como ele levantou um exército de homens que verdadeiramente tem feito a diferença.
A gente tem visto a glória de Deus está sendo derramada a cada culto, a cada manhã, a cada tarde, a cada dia. Então isso nos gera uma grande responsabilidade nessa manhã de estar aqui compartilhando uma palavra. Eu espero poder corresponder àquilo que você veio buscar. Mas não depende de mim, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar contigo nessa manhã. Mas ao mesmo tempo que eu vejo tudo isso, isso não é uma crítica, isso é um ato que é algo que eu estou constatando. Eu cheguei aqui no dia 31 de dezembro, fui apresentado. Mês de janeiro, passei um tempo descansando. Depois fevereiro, março, estamos encerrando março. Ao mesmo tempo que eu vi pessoas que me desafiam, que trabalham, que se dedicam, que se esforçam, que têm feito um trabalho lindo. Às vezes eu converso com os líderes de equipe são a bênção. Às vezes eu convoco para a equipe, eles são o primeiro a chegar, o primeiro a estar do meu lado, para uma necessidade, para aquilo que não corresponde à escala. Mas ao mesmo tempo, a gente vê pessoas, equipes, né? Pessoas que às vezes você precisa de alguém para estar lá fora, precisa suprir algumas áreas e a gente vê que tem carência. É sinal de que algumas pessoas, elas não estão no mesmo nível. E aí eu quero fazer uma pergunta, não uma crítica, mas uma reflexão. Nós estamos num nível de palavra, de ministração, de estudo tão alto. E a gente vê o resultado disso na vida de algumas pessoas. Mas ao mesmo tempo a gente vê que tem pessoas que o nível está alto, mas ele está muito distante do padrão daquilo que Deus propôs para nós. Então eu posso sair daqui essa manhã, você pode até me aplaudir, achar uma aula bonita, linda e maravilhosa. Mas qual é a resposta que você tem dado ao que Deus tem ministrado? Qual é a resposta que você tem dado para Deus, para aquilo que Deus tem ministrado, profetizado, abençoado? Qual a resposta? Às vezes os líderes me procuram e falam: pastor, o obreiro não vem, o líder não vem, não dá satisfação. Estou falando da minha área, tá? Que eu estou assumindo. Eu sei que alguns queriam estar aqui e não podem, mas eu sei que alguns poderiam estar aqui e não querem. E a minha oração nessa manhã é que pelo menos eles estejam em casa, assistindo, que de alguma forma Deus trate e fale com eles. Mas eu queria ministrar essa aula nessa manhã. Eu peço a capacitação do Senhor e eu vou me policiar, porque às vezes eu escrevo muita coisa, né? Me deram 8 páginas, eu falei, vou resumir, voltou para 8 páginas no resumo. E aí eu trouxe um laptop de última geração, modelo A4, para ministrar. Então vamos lá, o tema nosso é despertando, né? O ano da gente avançar, da gente crescer. E aí a gente está falando de despertamento. E aí o título da nossa aula, conforme o proposto pelo pastor Jailson, é despertando, falando do serviço cristão. Então nós queremos, ao final dessa aula, ao final desse momento, que Deus assim opere na vida de muitas pessoas, aperfeiçoar e outros resgatar e despertar, para que se envolva com a obra do Senhor, com o serviço do Senhor. Então esse é o nosso tema, despertando o nosso serviço cristão. Pode passar. Nós vamos aqui, temos como tópico definir o serviço cristão, desenvolver as bases doutrinárias do serviço cristão, despertar a todos para o serviço cristão. Eu estou fazendo algumas adaptações, pastor Jailson, porque às vezes era uma coisa muito local, muito aluno, e eu creio que aqui, do apóstolo, que é a autoridade que Deus colocou nesse lugar, ao membro que é novo convertido e ao visitante, todos nós nesse momento vamos ser visitados e ministrados para que Deus possa despertar algo na nossa vida. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então pode passar. Nós temos as bases doutrinárias do Antigo. Volta. Depois eu vou passar aqui. Então, vamos lá. Então nós temos aqui a definição do serviço cristão. A primeira definição vou trazer para vocês aqui. Não quis sobrecarregar muito aqui o slide, né? Vou falar a definição mais básica, inicial. O serviço cristão torna o crente um colaborador de Deus na expansão do Evangelho de Cristo. É a forma mais simples da gente definir o serviço cristão. Vou repetir. O serviço cristão torna o crente um colaborador de Deus na expansão do Evangelho de Cristo. Você pode dizer amém? Então, quando nós trabalhamos para o Senhor, nós cooperamos com a sua obra.
E aí tem mais aqui. Nós temos os textos para reflexão que no estudo tinha. Salmo 126, versículo 5 ao 6, Jó 5, 7, João 5, 17, Hebreus 11, Gênesis 1, 26, Gênesis 12, 13. E aí eu acrescentei um, porque o estudo ia até sábado, eu coloquei um domingo, um que eu gosto muito. É muito importante, tudo aquilo que você às vezes vai ministrar, não só buscar um contexto próximo, mas um contexto geral da palavra. Muita coisa que tem em Gênesis serve de referência para nós, para a gente refletir e ver o que Deus começou a falar, ensinar desde o início. E lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e o guardasse. Aqui a gente começa a falar que Deus, quando nos fez, Ele não fez a gente para curtir o jardim, sim, né? Curtir o jardim, meu filho. Imagina a água no início no Éden, as plantas, os animais, tudo puro, nada contaminado, não tinha pecado, não tinha nada. Era um ambiente, eu creio que o clima no Éden era um clima que a gente talvez nunca experimentou. Tudo puro, tudo lindo, tudo maravilhoso. Deus criou tudo isso, criou o homem à sua imagem e semelhança, mas Ele não deixou o homem ocioso. Então fala para o teu irmão assim: Deus não planejou para você ociosidade, mas uma vida com propósito. Você pode dizer amém? Então, para repetir, fala para outro irmão: Deus não tem ociosidade para você, mas Ele tem uma vida com propósito. O que Deus tinha feito, o que Ele fala para o homem? Você vai cultivar, você vai guardar, você vai preservar. Então não deixe o homem à toa. Esse é o grande problema da gente, às vezes na criação dos filhos. A gente faz tudo, e depois lá na frente vê os resultados que a gente assumiu tanta coisa. Vai ter uma hora que ele vai ter que fazer, ele não vai saber fazer, ele não vai saber se portar, ele não vai saber se conduzir, porque você fez tudo. Quantos estão entendendo, digo amém. E nós temos um texto aqui também base para a gente começar a falar sobre o tema. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 8. E aí eu vou ficar apenas com o versículo 1 para a gente falar, explicar algumas coisinhas e passar adiante. Portanto, irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 1. Você até projeto, obrigado. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Essa palavra corpo tem a ver com vida. O vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando a gente começa a desmembrar esse versículo, a gente vê que ele fala: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis o que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o culto racional de vocês. Então a gente tem 4 afirmações aqui. A primeira, sacrifício vivo, é usar o meu corpo, ou seja, usar a minha vida para servir e obedecer a Deus. A nova vida que o Senhor nos deu não é para servir ao pecado, não é para servir ao mundo, mas para ser usado para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Então Deus te deu uma nova vida em Cristo Jesus, para que você possa usá-la, para que você possa servir ao Senhor. A segunda expressão volta lá no texto, pode deixar no versículo, por gentileza. Que ofereçam sacrifício vivo, santo. A palavra santo tem a ver com sagrado, separado e exclusividade. Vamos lá. Consagrado, separado, alusão ao que é reservado, exclusivo para o serviço e o uso de Deus. Deus não te fez, não te resgatou para você apenas de vez em quando servir a Ele. Não, vou servir ao mundo, vou servir a Deus. Não, você é exclusivo, você é propriedade do Senhor. Quantos têm esse privilégio de ser servo do Senhor, filho de Deus, ter sido alcançado pelo Senhor? Você pode dar glória a Deus? Você é exclusivo, é para a obra, é para o uso do Senhor. A outra afirmação é culto racional. Perdão, agradável. Isso aqui é muito importante. Lá na frente vamos falar isso de novo, mas eu quero definir aqui. Agradável, aquilo que está ligado a algo aceitável, aquilo que agrada ao Senhor, que é aprovado e aceito por Ele.
Então não é só o que eu faço, mas tem que ser aprovado por Deus, tem que ser aceito por Deus, tem que estar debaixo do modelo de Deus, dos princípios de Deus. Não basta você fazer, não basta você estar numa posição, mas isso tem que agradar o coração do Senhor. Quantos estão entendendo? Digo amém. E por último, o culto racional. O apóstolo Paulo usa a palavra apresenteis no grego, que significa, que está escrito assim, parastesai, tem o sentido de apresentação, dedicação e oferta, atitude voluntária do cristão, uma dedicação diária de mente e de coração. Ou seja, o verdadeiro culto não é quando nos reunimos, e também pode ser e é, mas o verdadeiro culto é a nossa vida. Você é um culto a Deus, a tua vida tem que ser um culto ao Senhor. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, eu diria que eu uso a minha vida, concluindo, para servir ao Senhor, obedecendo a Ele, entendendo que fui separado para Ele, e que o que eu vou oferecer tem que ser algo que seja aceitável, que agrada ao Senhor, que glorifica o nome dEle. Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir ao Cordeiro de Deus? Aí quando fala de serviço, eu não sei se eu fui apresentado ao slide hoje. Eu não sei a próxima sequência. Vê lá, passa aí o slide. Não, eu adiantei. Depois eu volto nisso aí. Vamos lá. Serviço, a palavra serviço. No grego, diaconia. E aí você vai pegar o significado dessa palavra. Você vai ver aí uma série de expressões como ministro, servo fiel, ajudante, auxiliar, oficial, atender, cuidar. E lá em Atos capítulo 6, fala da instituição de quê? Dos 7. Dos 7, que depois foram denominados, pelo próprio significado da palavra. A Bíblia não fala isso. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 6. Não separei, mas eu vou deixar isso aqui como algo para acrescentar à nossa vida. Atos capítulo 6. Naqueles dias, versículo 1. Tem ali também, né? Pronto, obrigado, eu esqueço disso. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Continua. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Não foram escolhidos diáconos, essa palavra aparece em outros textos, mas foram escolhidos 7 homens. E quais eram as características desses homens? Que fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E quem escolheu foi os discípulos, a igreja ali escolheu eles. Eles tiveram uma direção dos apóstolos e escolham entre vós. É muito interessante que no projeto da Nova, desde quando eu cheguei, eu aprendi isso com apóstolos, com os pastores. Nós, quando levantamos alguém para uma função, para um cargo, para uma posição, nós não só fazemos isso de uma forma pessoal, apenas a nível pastor, mas nós consultamos, a própria igreja vê a resposta. Quem deu a resposta de quem seriam os 7, aqueles homens separados, seria o próprio povo, os novos convertidos, os discípulos. Eles que falaram: são esses homens, que são cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Você pode dar glória a Deus? Por isso, toda pessoa que nós levantamos, elas têm que ter o respaldo de Deus, do Espírito Santo, da liderança e também da igreja. Isso é um princípio que Deus trouxe para nós. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos lá. O que é o serviço cristão? É o trabalho que amorosamente e sacrificialmente consagramos a Deus, visando a expansão do Evangelho e no poder e na unção do Espírito Santo. Atos 1:8. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém
Esse é meu testemunho, né? Esse texto. E aí continua dizendo assim, vou voltar aqui à definição. É o trabalho que amorosamente e sacrificialmente consagramos a Deus, visando a expansão do Evangelho, no poder e na unção do Espírito Santo, que serve para a edificação do corpo de Cristo. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Até aqui está dando para entender, amados? Vamos seguir então. E nós temos as bases doutrinárias, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Então, eu queria que agora sim, entrou aí, passa. Bases doutrinárias do Antigo Testamento. Isso é apenas alguns versículos, tem muitos exemplos. Mas eu vou ler aqui alguns deles do que eu separei. Antigo Testamento, Gênesis 1:26. Que o homem domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Deus nos fez para dominar. Você pode dizer amém? Fala assim, meu irmão, você tem autoridade, você tem domínio. Amém ou não amém? Então nós não podemos ter medo de barata. Tem gente que tem medo de barata. Mas pastor, só tem medo de barata voadora. Você é maior que a barata, fica tranquilo, você vai vencer ela. Um dia eu me deparei com um cara, acho que era um cara caranguejo. Estava lá no quartel, estou saindo do almoço, era época de férias, tipo, quartel vazio. Eu estou passando assim no local, entre um alojamento e outro, era um caminho meio estreito, e eu me deparo com um caranguejo. Normal. Só que o caranguejo, ele se viu acuado, e quando ele se viu acuado, eu fui andando, ele foi indo para trás, e ele percebeu que não tinha para onde correr, ele abriu as garras dele, a voz, me arrepiei todo, falei, que isso, rapaz, tá me enfrentando? Falei, sai, aí ele correu para o lado assim, tem coisa que é pequena, mas às vezes, né, voa, e a gente fica meio assustado, mas pode ter certeza, mano, peça a Deus para tu vencer a barata. Peça a Deus para você vencer aí o rato. É nojento, é asqueroso, né? Mas você foi chamado para dominar. Eu estou dando um exemplo para a gente descontrair, para brincar, mas verdadeiramente o homem foi feito para dominar, não ser dominado. O homem foi feito para ser sal e luz, e não para ser influenciado, mas para influenciar uma geração, influenciar pessoas. Você pode dar glória a Deus? Então vamos voltar aqui. Nós temos esses textos. Eu queria voltar aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 15. E Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Já falamos disso. Temos outro exemplo no Antigo Testamento, exemplo de Abraão, que deixou sua terra e parentela para cumprir um propósito de Deus. A gente, quando está servindo ao Senhor, não só faz o que quer, nós atendemos ao chamado do Senhor. Amém? Esses homens abriram mão da sua parentela, do seu conforto, daquilo que lhes cercava, para servir ao Senhor. Nós temos um outro exemplo, Moisés, que foi designado para libertar ali, conduzir o povo naquela libertação do Egito. Quanta coisa ele passou, quantos desafios ele passou, mas ele cumpriu o propósito de Deus, ele serviu ao Senhor. Nós temos o próprio Josué, que assume o comando após Moisés, que foi um guerreiro, que foi um homem de Deus assim, um braço forte na vida de Moisés, e que ele leva aquele povo, conduz à terra prometida. Então nós temos vários exemplos de pessoas, de homens e mulheres de Deus que foram instrumentos, que serviram ao Senhor. Quando a gente vai para o Novo Testamento, aí tem também os exemplos do Novo Testamento, tem aí, acho que, passa aí para a próxima. Novo Testamento, Jesus, o primeiro servo de Deus. Pessoal daí da mídia. Isso. Filipenses 2,15, João 5,14, João 1,35 ao 51, Atos 28, 31, João 9,4. São algumas referências. E aí, aqui eu quero ler esse texto. Jesus, o primeiro servo de Deus, né? Ele estava a serviço do Pai. Filipenses capítulo 2, coloca esse texto aí. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Eu vou ler aqui do 5 ao 8. Filipenses capítulo 2, versículo 5.
É isso? Vamos lá, vamos dar sequência aí. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Isso. 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar. Continua. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto fala de um Deus que veio aqui na terra, que encarnou, que foi um exemplo, porque ele servia ao Pai, ele cumpriu o propósito de Deus aqui na terra. E a gente vê que ele se humilhou, ele se esvaziou. E é muito interessante, porque Jesus, amado, ele não só fez aquilo que era o propósito maior dele, que era morrer por nós, que era verdadeiramente levantar uma geração de discípulos, ensinar, curar multidões, libertar pessoas. Mas em um determinado momento, ele lavou os pés dos discípulos. Não era a tarefa dele. Mas ele, num ato de humildade, sabe, de se colocando como servo de ensinamento para os discípulos, ele lava os pés. Lembra lá de Atos, que a demanda cresceu, os apóstolos não estavam dando conta, eles levantam quem? Os 7, que é denominado como os diáconos, aqueles que iam se ocupar. Jesus dá um gesto para aqueles homens: eu vou fazer aquilo que talvez não é a minha função principal, mas isso é uma forma de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sabe o que um dos grandes desafios que o apóstolo propôs para mim na nossa vida? É desafiar, ensinar a liderança, os líderes, os obreiros, para que possam servir, talvez resgatar um pouco daquilo que nós vivemos no passado, oferecemos no passado. E tem coisas que eu não preciso chegar aqui para saber, porque antes de eu sair daqui, algumas temporadas atrás, a gente já vivia isso. E eu quero me ater nesse ponto, porque ele é muito relevante. Às vezes você chega aqui e não percebe o que foi feito, o que foi produzido, para você escutar uma canção, para escutar um louvor, ouvir uma palavra, receber um estudo, sentar numa cadeira que alguém limpou, arrumou, preparou, cuidou. Como é importante cada coisa que a gente faz, tudo é importante. A equipe do Alexandre consegue levar essa palavra, as ministrações, para lugares que a gente nem conhece, para o mundo inteiro. A equipe ali do Rosalvo, Diácono Rosalvo, leva esse som. Se cortar o som, prejudica aquela comunicação. Então cada um de nós tem um papel importante, e Jesus fez algo que não era o propósito principal, mas Ele nos deu exemplo que nós podemos fazer algumas coisas, mesmo não sendo a função principal. Eu estou abrindo para vocês isso, porque amanhã ou depois eu vou me reunir com líderes de ministério de música, o pessoal da comunicação, o pessoal da mídia, o pessoal da intercessão, sei lá, os ministérios, o departamento de ensino, as crianças. Vou me reunir com os obreiros, com os líderes. Para quê? Porque nós temos algumas demandas que falta gente. Mas a questão não é porque não tem gente. É porque tem poucas pessoas que entenderam o seguinte: eu só vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. A própria instituição dos diáconos foi para uma demanda que os apóstolos não estavam conseguindo atender. Foram levantados para o serviço, para servir ali as viúvas, os necessitados. Às vezes a gente tem não é uma crise, mas uma dificuldade. Mas eu sou músico, eu não vou para o estacionamento, mas eu sou isso, sou aquilo, e a gente tem uma justificativa. Há muito tempo eu ouço isso, mas eu sou músico. Então faz o seguinte: pega lá o obreiro, vem tocar. O obreiro não sabe tocar, o diácono não sabe tocar, então não tem jeito, deixa o músico aqui. Não há problema nenhum, ninguém vai mudar, não estou vindo aqui mudar, eu estou aqui auxiliando o apóstolo. Não é isso que eu quero. Mas eu queria que você saísse daqui despertando a tua consciência que o que você faz é importante. Deus te colocou, te deu um grupo familiar, te deu um ministério, te deu uma função, te colocou para ministrar. Amém, glória a Deus. Botou ali para você servir a você, o seu serviço é relevante, é importante. Mas Jesus
lavou os pés. Quem era Jesus? Aí você se acha importante. A gente se acha importante, se esquece que a gente só é alguma coisa, primeiro, porque Deus nos salvou. Amém? Então, isso aí, Ele te deu uma vida abundante. Glória a Deus. Segundo motivo. Terceiro motivo, te deu uma eternidade. Quarto motivo, te deu uma família. Teu pai te ensinou, seu pai cuidou de você. Foi um investimento do céu através das pessoas. Um pastor te discipulou. Alguém foi um canal de Deus para te libertar, para te ensinar. Aí você pensa assim, não, mas o meu conhecimento é técnico. O que você tem de conhecimento? Alguém pagou um preço antes para descobrir. E a gente às vezes se acha que é alguma coisa. Não, eu sou isso ou aquilo. Não faço isso, não faço aquilo. Eu só faço isso. Amém, glória a Deus. Faça com excelência. Faça o melhor. Mas uma das maiores mensagens que eu recebi, não é de tanta coisa que eu aprendi aqui. Eu aprendi uma coisa, apóstolo, que ninguém falou, ninguém pregou, ninguém comentou, mas eu sentado eu vi. Alguns anos. Há uns anos atrás, quando eu era lá no 602, não, já acho que já estava aqui no 224. Ficamos sem guitarrista um período. Não sei se era baixo ou guitarra, acho que era guitarra. E eu olhava o Ministério de Música bombando. Falei, caramba, tem guitarrista na igreja, mas eles não estavam aptos para ministrar. Aquilo foi um ensinamento para mim. Aquilo foi uma escola para mim, em silêncio. Eu sabia que tinha guitarrista, mas havia um cuidado para estar preparado para servir. O que eu quero dizer? Às vezes, forçado pelas circunstâncias, a gente argumenta, não posso por causa disso. Sabe, o meu desejo é que você pudesse entender que Deus te deu uma função, te deu uma capacidade, as pessoas investiram em você, você é munido de um conhecimento. Eu estava falando, gente, eu peguei o slide da missionária, não consegui, fui lá, tentei editar, não consegui, liguei para um, liguei para outro, me socorreram, mas até aquilo que eles fizeram, alguém há um tempo atrás descobriu, fez, formatou, e eles adquiriram. E glória a Deus, quando você se esmera, quando você se dedica, quando você faz o teu melhor, porque o nosso Deus merece o melhor, amém ou não amém? Mas não para naquilo só que você está fazendo, isso é algo maior. Nós somos cooperadores do reino de Deus. Nós não podemos ter uma dificuldade no estacionamento, que é talvez uma área, eu estou citando a que eu trabalho hoje, que eu estou à frente, não pode, gente sentada aqui, não é o dia da tua escala, não é o dia, eu estou disponível. Porque Jesus lavou os pés dos discípulos. Por que a gente não pode passar uma horinha no estacionamento? Por que a gente não pode, às vezes, fazer algo diferente? Vai lá ajudar, limpar, arrumar, ou qualquer outra necessidade. A gente fez uma coisa que não tem nada de Bíblia nisso, não tem nada de princípio de Deus. Ele se esvaziou, mas a gente se encheu. Se encheu de quê? Você está cheio por quê? Por que você é tão bom? Porque alguém investiu na sua vida. Alguém te instruiu. Ah, mas eu corri atrás. Até aquilo que você correu atrás, alguém pagou um preço antes. Quantos estão entendendo? Digo amém. Vamos seguir aqui. Meus dons e talentos são o quê? Para te servir. Nós temos dons, nós temos talentos, nós temos virtude, nós temos capacitação e vamos servir ao Senhor. Mas quando surgir uma demanda, se apresenta, se coloca como... Porque você entendeu que o serviço é para o reino de Deus, é para a glória do Senhor, é para a edificação do corpo, é para cooperar, não importa. Se você está, cara, não está no dia da tua escala, se põe à disposição, porque isso agrada o coração de Deus. Aleluia, vamos lá. Quais são os objetivos do serviço cristão? Adorar a Deus, Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda a hora do meu juízo, e adorarei aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Segundo motivo, objetivo do serviço cristão, pregar o evangelho, Mateus 28, 18, 19. E me é dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai
a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Terceiro objetivo, exercer o magistério. É o que está sendo feito, os pastores, os líderes. O magistério tem a ver com o ensino, o magistério eclesiástico, a importância do ensino da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O ensino propõe um aperfeiçoamento do serviço, uma qualidade no meu serviço, na minha vida, naquilo que eu apresento. Quando a gente aprende, a gente é aperfeiçoado. Por isso que é importante você conhecer a palavra, por isso que é importante ensinar a palavra, para que a gente tenha clareza daquilo que Deus quer de nós, daquilo que nós podemos ser usados por Ele. Quantos estão entendendo? Digo amém. Por último aqui, quarto objetivo, segundo o autor, visitar os santos nas suas necessidades. Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. Aqui ele fala dos órfãos, das viúvas, mas é atender a necessidade. Só tem gente que tem necessidade, que é órfã, que é viúva, não. Isso aqui é um símbolo para a gente aprender que tem muita gente com necessidade. A gente espera o apóstolo, espera os pastores, espera o líder, mas não toma uma atitude. Isso é o papel da igreja, de cooperar, de ajudar. Quando estão entendendo, digo amém. Quando você vê alguém, amado, a gente tem essa mania, né? Liga para o pastor, liga para o irmão. Procura você atender a necessidade. Procura você fazer algo que você pode fazer. De repente o que a pessoa precisa é muito pouco, você pode ofertar. Você pode fazer. Mas às vezes você passa, não é comigo, eu sou do som, eu sou da mídia, eu sou da música, eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou líder, eu sou da intercessão, sei lá, sei lá o que você é. Você é filho de Deus, você é a igreja do Senhor, você é o corpo de Cristo. Então você precisa entender isso. Isso, vamos aplaudir ao Cordeiro de Deus. Conclusão, o propósito de serviço cristão é o cristão que seja um cooperador da obra de Deus, tendo o serviço como uma expressão de adoração ao Senhor, pregando o Evangelho, ensinando e guardando a sua palavra, suprindo as necessidades dos santos e em tudo glorificando a Deus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Acabou a primeira parte. Quantos entenderam o que é servir ao Senhor, um serviço cristão? Você pode dar glória a Deus? Então vamos continuar. Só que a gente precisa acrescentar algumas coisas. Bom, lembra lá de Atos? Lembra de Jesus quando separou os discípulos? Existia uma demanda, existia um propósito. Até aquilo que seria para servir as mesas, servir as viúvas, atender a necessidade. Mas como era um serviço ali, oficial, de separação, eles pediam alguns requisitos. Que requisitos eram esses? Aí a gente pode usar a Bíblia. Abra lá em 1 Timóteo. Capítulo 3. Estou falando de liderança, pessoas que ocupam uma posição, um cargo, pastores, líderes, diáconos. E aí o que ele fala aqui? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Essa palavra é digna. Coloca aí para mim, por gentileza. 1 Timóteo 3, 1. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo
seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Então, existem atitudes que nós podemos ter na nossa vida que vão cooperar com o Evangelho, que vai ser como se fosse servir ao Senhor, mas existem coisas que é uma separação, que é uma consagração, que é algo que a gente pode ser um canal de Deus. Aqui nós estamos dando exemplo dos pastores, dos diáconos, que assumiram essa posição. Então não era qualquer pessoa, não tinha nem denominação ainda da função dos diáconos, mas os 7, que 7 são esses? Pessoas que já tinham alguma virtude, que poderiam ser utilizadas. Então o que te habilita a essa posição que você está, deve ser a regra para você se conduzir no cargo, na função e na posição que Deus colocou. Não basta você ter o requisito para ser. Não basta naquele primeiro momento a igreja olhar, não, realmente, respaldo. O pastor, o diácono, o irmão, o líder, a pessoa que levantou, isso é o requisito para começar. Mas ele não pode ser algo que ficou para trás. Essas virtudes, esses requisitos, todos eles precisavam ser observados no decorrer da caminhada. E aí lá no capítulo 4, olha a manutenção, Paulo falando a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, 4:11, por gentileza, pessoal da mídia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11, perdão, já estou acabando, perdoa aí o horário, tá? Vamos lá, o 11, por gentileza, 4:11, help. Ordene e ensine essas coisas. Paulo está falando a Timóteo, 12 em diante. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja o exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O fato de você ser um diácono novo, um pastor novo, isso é a mesma responsabilidade. E as pessoas que olharem para você, que tenham respeito, que elas possam dizer, poxa, é uma autoridade, alguém que foi levantado, eu vou, e ele teria que ter esse cuidado. 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição das mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Olha o que ele diz aqui. Nós temos que olhar para a nossa... Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a ti mesmo, perdão, um pouco de ansiedade, vamos lá, cadê? Pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo, quanto aos que ouvem. 17, acabou? É por isso que tinha que...
Esqueci disso. Mas eu tenho uma outra versão que fala de se você se ocupa com as coisas de Deus, você se ocupa. Isso é muito importante. É um conselho que eu vou dar aqui para líderes. Sabe? Eu me preservei de muita coisa aqui quando eu era diácono, porque eu procurava olhar para o que eu tinha que fazer e não emprestar meu ouvido para aquilo que eu não deveria nem ouvir. Então, quando a gente se ocupa com a obra de Deus, com o serviço de Deus, você é poupado de muitas coisas. De vez em quando alguém fala, você está sabendo? Eu falei, não, eu também nem estou me interessado em saber. Porque quando eu chegava aqui, eu olhava para o apóstolo, precisa de água, precisa de alguma coisa, estacionamento. Eu passei uma temporada aqui como líder dos obreiros. A gente precisa se ocupar com o serviço, com o chamado, para que a gente verdadeiramente, amado, não se ocupe com o que não deve. Está lá no ofertório, se ocupa, se concentra naquilo ali. Está lá de serviço de estacionamento, se concentra, é o teu chamado, é o teu propósito ali naquele lugar. Você está na portaria, está sendo ministrado uma palavra, um estudo, se concentra, ouve, para ouvir. Quando você empresta teu ouvido, ou então dá espaço para essas coisas, é muito ruim. Porque o diabo se aproveita dessas coisas para roubar o que você tinha que fazer e te ocupar com aquilo que não deveria nem você ouvir, nem saber, nem ser contaminado e por aí vai. Quantos estão entendendo? Digo amém. Mas vamos lá. Então o chamado, eu tenho as exigências de Deus. A posição que eu sou, eu preciso de Deus estabelece uma exigência, critérios. E eu tenho que me manter firme, fiel, ser irrepreensível. Já parou para pensar nisso? Irrepreensível, vida ilibada, comprometida. E eu quero encerrar falando do nosso irmão Jonas. Irmão Jonas, uma benção. Irmão Jonas trabalhava no som, na mídia, ele era do louvor. Irmão Jonas era líder de equipe. Irmão Jonas era supervisor dos grupos familiares, discipulador. Irmão Jonas era intercessão. Irmão Jonas era pastor. Irmão Jonas era diácono. Irmão Jonas servia água para os irmãos. Irmão Jonas, qual é a outra função que eu esqueci aí? Que dava aula para as crianças. O irmão Jonas era uma bênção, era o melhor que Deus tinha. Fazia a sua função, o seu trabalho, era um profeta. E aí Deus fala, Jonas, eu tenho uma missão excelente para você. Eu tenho algo assim lindo, maravilhoso. O que é, Deus? Eu queria que você fosse para Nínive. O apóstolo pregou recentemente sobre isso, né? Quer que você vá para Nínive. Aí ele falou assim, não, peraí, não. Eu estou no som aqui, não mexe comigo não. Eu estou na música aqui, não faz isso não. Não, eu estou aqui na intercessão, não faz isso não. Eu estou na portaria, eu sou líder de equipe. Não, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, eu sou da dança, eu sou do teatro. Não, você não está entendendo, eu sou muito bom, eu sou fera. Tanto que o Senhor me escolheu, mas tem um detalhe, eu não quero, eu não estou afim, eu não vou, eu não concordo. Mas eu tenho uma grande obra para realizar lá. É o teu ofício, é o teu chamado. Mas eu tenho algo diferente para você. Eu quero que você saia da tua cidade, do teu povo. Você vai lá para Nínive. E aí ele fala, não vou. Aí esse é o problema às vezes. A gente às vezes está fazendo direitinho, está tocando a obra. Ou às vezes não dá, está mais ou menos. Só que a gente enche o coração de uma razão, de uma convicção, de um achismo, de tanta coisa. E aí a gente fala assim, não vou, não concordo, não estou afim, esse povo é sanguinário, esse povo não presta, tinha que morrer, não tinha que pregar para ele se arrepender, não tinha nada disso. Não vou, não quero. Aí a gente começa a agir como criança. Toda vez que você fala, não concordo, não aceito, não estou afim, e isso não é justo, isso não é certo, o Senhor não pode fazer isso comigo. Aqui eu estou falando de Deus, mas trazendo para a prática, o apóstolo, os pastores, um líder de equipe, o teu líder de ministério, ou seja lá quem for, alguém que é autoridade sobre a tua vida, estabelece algo, muda, pede algo para você, fala, não concordo, não estou afim, não quero, isso não é justo. Eu fui traído, eu fui esquecido, Jesus passou por tudo isso e cumpriu o seu propósito até o fim. Eu não fui reconhecida, não falaram comigo, e coisa e tal. Aí o que ele faz? Ele vai para Nínive. Melhor, ele tenta, né? E a vida de uma pessoa que se enche de razão, de convicção, de que está certo, que sabe tudo, que é bom, e que ele não concorda, e que ele discorda, ele se enche e ele começa a ficar, primeiro ele começa a ficar pesado. Porque tem gente que está aqui que é líder,
E aí eu quero fazer esse fechamento. Existe basicamente 2 tipos de pessoa aqui. Acabei esquecendo de falar isso. 2 tipos de pessoas: gente nova convertida, gente que está chegando agora na igreja, sabe, que Deus quer usar, Deus quer te despertar. Pastor, mas eu não sei muito, eu estou chegando agora, amado. Deus vai conduzir, basta você abrir o teu coração para servir, e no momento certo Deus vai te usar. Você pode dar glória a Deus? Eu quero profetizar isso. Nós temos uma cidade, mas nós temos que lembrar dos leões dessa cidade, que tem que verdadeiramente, como foi profetizado, estar despertado para ser um canal de Deus, para ser um instrumento de Deus. Então há pessoas aqui sim, novos, que vão se enganjar na obra, que vão ser separados no tempo certo. Mas existe um povo que já foi separado, que tinha esses requisitos, mas porque discordou, não aceitou, não concordou, isso aconteceu? Começou a ficar pesado, começou a se encher de muita coisa que não prestava. E tem gente que não está mais com a gente, ou que está em casa agora, sabe por quê? Porque está tão pesado que não consegue mais caminhar, não tem força para exercer o ministério, para vir para a igreja. Está pesado, está difícil. Meu irmão, em nome de Jesus, se liberta disso. Sabe o que acontece com Jonas? Jonas escolhe ir para Nínive. E aí Nínive, perdão, obrigado, pastor. Ele tinha que ir para Nínive, aí ele vai, escolhe ir para Tarso. Essa pessoa não só é um problema para ela, mas é um problema para os outros. Ele entra no barco, dá prejuízo no barco, dá problema para o mar, e tudo dá tudo errado. Onde ele está, tudo é complicado. A pior coisa do mundo é você ter um Jonas do teu lado. Aqui a Bíblia fala que ele pegou o barco, foi lá, deitou, estava insensível às circunstâncias, mas tem gente que às vezes, infelizmente, é uma bênção, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas está vivendo como Jonas. E aí eu meditando, pensando nisso, aí eu falei assim: Senhor, o que significa Jonas e Tarso? O que significa assim, o nome Tarso e o nome Nínive? Aí eu fui pesquisar, nunca tinha pensado nisso. Sabe o que significa Nínive? Lugar adorável. Deus tinha uma obra tão grande. O povo era o quê? Sanguinário, mau. Mas o nome daquela cidade é um lugar adorável. Você pode dar glória a Deus? Deus queria mudar a realidade daquele lugar e queria usar Jonas. Deus quer mudar a realidade de pessoas, de ministério, de lugares, e quer usar você. Amém ou não amém? Deus quer te usar. Só que ele escolhe ir para onde? Tarso. Aí eu fui pesquisar. Tarso, já tem gente no celular e pesquisando. Se você achou outra versão, eu não sei, mas eu encontrei vale, ou melhor, grande vale. Deus tem um lugar adorável. Sabe que lugar adorável representa? O centro da vontade de Deus. Mas tem gente que escolheu na sua caminhada, até fazendo a obra aí, trabalhando, você vê ele, você acha que está tudo bem, mas não está. Porque o seu coração está pesado, está contaminado, está entristecido, está aborrecido, está chateado, não concordou, não aceitou. Ele está caminhando para Tarso. E Tarso é um grande vale. E sabe qual é o desejo de Deus nessa manhã? Que a gente não saia daqui sabendo que é serviço cristão, não. É que a gente troque o caminho. Se você está indo lá para Tarsis, muda a rota. Vai para Nínive, porque é o melhor lugar para você estar. É um lugar adorável, é um lugar de grandes obras, de grandes projetos que Deus quer usar através da sua vida. Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir ao Cordeiro de Deus?